Fala, gente, tudo bem? Esse é o nosso Chakra Talk de número 179 e é um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana. E hoje tô de host, hein? Nós conversamos desde a semana passada, ou demos início a uma conversa dessa série Enfermidades da Alma na Cultura Contemporânea. E eu espero que ela esteja fazendo muito bem para a sua vida, para o contexto em que você está vivendo, para o seu grupo pequeno. E nós começamos a conversar sobre ansiedade e hoje, ou melhor, no final de semana passada, nós conversamos sobre medo e nós daremos continuidade nesse assunto hoje aqui nesse podcast. E para tanto, comigo está o Paulo, que também pregou nesse final de semana, né, Paulo? É isso aí, graças a Deus, foi bom, foi bem legal estudar sobre o tema aí e deixar Deus também falar comigo, foi legal. Legal. E o André também, que assistiu aqui vários encontros, está técnico em medo. Memorização total já das mensagens, brincadeiras à parte, a alegria, a satisfação. Estar aí com você, Paulo, Hugo, nesse tema tão importante, nessa série também muito importante e pertinente, né? Enfermidades da alma. Muito bom. E eu quero recapitular rapidamente com você acerca daquilo que a gente conversou nesse final de semana, tratando sobre medo. Então a gente tentou responder por que da importância de conversarmos sobre medo. E nós mostramos que o medo, ele mapeia o nosso coração, aquilo que a gente mais valoriza. E depois disso, nós definimos acerca do que é o medo, uma definição bem breve de que o medo é uma resposta emocional, natural e instintiva a situações percebidas como perigosas, ameaçadoras ou desconhecidas. E a gente definiu então alguns tipos de medo: o medo normal, o medo patológico, o medo santo e o medo /pecado, né? E a partir disso nós perguntamos, ok, quanto discípulos de Jesus? Como que nós lidamos com medo? Até porque é impossível não ter medo. Já que a gente tem medo, como discípulos de Cristo vive dentro desse contexto? E nós lemos e conversamos a partir do Salmo 121, onde o salmista ele demonstra que também ele tem medo ao longo da jornada. E ele olha para os montes e pergunta, de onde me vem o socorro? E ele próprio responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, é importante nós reconhecermos para onde nós olhamos quando nós estamos com medo. É importante reconhecermos para onde nós recorremos ajuda, socorro, quando nós estamos com medo. E aí a gente continuou o diálogo respondendo por que é importante olhar para o nosso Criador. Porque o nosso Criador ele é o nosso protetor. Ele está com a gente o tempo todo, ele não dorme, ele não cochila, ele não vacila, ele não é como um médico que pode errar, ele não é como o dinheiro que quando acaba ele não tem mais o que fazer, mas ele é um Deus presente, o Deus criador de todas as coisas. Ele é como nossa sombra, ele não sai do nosso lado, ele sabe tudo o que acontece conosco e com o que passa dentro da gente e ele nos protege. E a pergunta é o que ele protege e aonde ele protege. A gente viu que ele protege a vida, e ele protege a vida ao longo da jornada, da existência. Então, essa foi a nossa conversa e demos algumas dicas acerca de como então praticarmos a confiança em Deus em meio à jornada da vida ou aos medos pecados, né? Assim por dizer. Dito isso, e essa recapitulação breve, eu quero fazer uma pergunta antes de perguntar o que Deus mais falou com vocês. Vocês acham que nós somos uma sociedade ou fazemos parte de um momento histórico onde nós convivemos com o medo? Porque é interessante, eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Parece que a gente não fala muito sobre medo. Parece que é um tabu no nosso meio. Vocês acham que o medo faz parte da realidade, da nossa realidade e as pessoas elas convivem com medo, mas elas ignoram? Ou a gente não tem medo? Bom, eu acho que a gente vive realmente uma cultura do medo em vários sentidos. Primeiro, um medo até mesmo imposto pela cultura, pela sociedade, porque o medo virou até mesmo, ou melhor, a expectativa por segurança, ela virou um meio de comércio, né? Então você vê até propagandas mostrando a gravidade da situação pública para você deixar sua casa mais protegida, sua vida mais protegida, faça seguro disso, faça seguro daquilo. Então o tempo todo a gente está
cercado por essa também indústria do medo que recebe recursos para isso, né? Quanto mais medo a pessoa tiver, mais segura ela fará, mais proteção ela buscará para a sua vida. Por outro lado, eu acho também que é um tabu, sim, falar sobre medo, porque falar sobre medo parece que é uma demonstração de fraqueza, né? Se eu falar que eu tenho medo de algo, eu não quero ser vulnerável, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou fraco. Então, acho que a gente foi criado nesse ambiente, né, onde o homem não tem medo, né? Não sou homem, mas a nossa sociedade, medo é sinônimo, parece que de fraqueza, é falta de virtude, né? Então, acho que num certo sentido, sim. Você falar dos seus medos é sinal de, parece, fracasso, você precisa de terapia, você não consegue lidar com a vida, é frescura, né? Então, acho que em certo sentido, sim. Eu concordo também, dá até para dividir ou distinguir entre tipos de medo, né? Então existe um medo macro, até há um documentário do Globo Filmes, né? A Sociedade do Medo. Essa é a sociedade que nós vivemos. É claro, como tudo na vida, há pontos interessantes e não tão interessantes na análise do documentário, né? Mas assim, o medo ele estimula discursos políticos. O medo, claro, uma das opiniões no documentário é que o medo, por exemplo, é que faz com que as religiões oprimem o indivíduo, o medo de pecar, o medo assim, né? Quando que a perspectiva, a teologia cristã compreende o evangelho como aquilo que liberta, né? Então assim, existem essas disfunções, ok, mas ao mesmo tempo nós vivemos numa sociedade do medo de fato, né? Então assim, é como Paulo falou, o medo ele tem uma dimensão de ser rentável, né? Ele traz recursos para esse ou para aquele segmento de vida, então há pessoas que se beneficiam disso, de fato, da dimensão do medo, mas existe uma segunda categoria que é o medo assim, da vida interior mesmo, né? Os medos que eu alimento, a dimensão da vida onde eu não consigo, que revela uma fraqueza, como se eu não pudesse também viver, então ou que criam obstáculos também na minha vida e que me impede de ter uma qualidade de vida emocional, espiritual, satisfatória, né? E que vocês abordaram também na reflexão. Então, assim, existem medos intercambiáveis, tanto na sociedade como macro, mas também que são frutos do meu coração, frágil, pecador, né, da qual eu preciso diariamente estar lidando contra os meus medos, né? Então, eu acho que é um tema muito pertinente, que dialoga muito com a dimensão da ansiedade, que a gente viu na semana passada também, né? Mas que a gente precisa falar sobre. E não é à toa que existem tantas passagens bíblicas, né, que nos encorajam a não ter medo, né, porque é uma realidade presente na nossa vida, né? Então, e eu acho que o texto bíblico ele vem justamente nesse descansar da nossa alma, né, na enfermidade do medo. Esse Salmo 121, ele justamente traz esse conforto. Muito bom. E eu só queria acrescentar também em relação a esses medos pessoais, que na medida em que a gente preparava a mensagem, eu ia refletindo, e até mesmo pós a mensagem, algumas pessoas vieram compartilhar, isso aguçou a minha reflexão, o quanto as nossas experiências de vida geram medo na gente, né? E a gente, às vezes, por não refletir ou não ir para o profundo da nossa existência, a gente não percebe isso, né? Mas às vezes a nossa criação, os nossos pais, a ausência de pai, a ausência de mãe, ou uma vida sofrida, em relação a não ter recursos financeiros ou até passar fome, o que gera de medo na gente, e a resposta que ao longo da vida a gente vai dando, né, em relação ao trabalho, em relação à compra, a coisas, a comida, né, e a gente acaba gerando disfunções pessoais, e muitas vezes, e eu não estou psicologizando aqui, tá lá no fundo, na nossa própria criação, traumas que a gente teve, por aí vai. Isso é interessante que você diz, né? A partir da nossa criação. Por exemplo, se você teve pais super protetores, chega um momento na vida em que a vida bate a porta, você vai ter que aprender a resolver problemas sozinho, né? Então, assim, situações nem tão complexas, mas porque não tem aquela experiência, gera medo, gera aflição. Eu lembro de um aconselhamento que eu estava realizando e de repente o pai e a mãe olharam para mim e falaram, agora eu acho que isso aqui quem deveria estar resolvendo seria a nossa filha, né? Porque já tem idade para tal, assim, ou seja, eram os pais resolvendo o problema da filha. O contrário também é verdadeiro, né? Então, se teve uma educação mais, como é que eu posso dizer, libertina? Autônoma. Autônoma, talvez seja isso, né?
Aí há uma insegurança, porque assim, tudo passou por mim, talvez a imaturidade de não conseguir aprender com os erros, né? Então, assim... Ou situações que eu já vi também assim, eu não quero depender do outro. Também. Eu tenho medo de que o outro cuide de mim. Porque... Ou pode me ferir também. Exato. Né? Então é o medo do outro. Né? Esse é um problema que entra naquilo que a gente falou, que é o medo do outro. O medo do outro gera discurso político, é o medo do imigrante. É o medo do pobre, né? Então isso gera também, alimenta, e como a gente está entrando nessa fase assim de eleições, a gente precisa cuidar muito também para não deixar que o medo prevaleça, mas sim que o evangelho do reino prevaleça. Né? E muitos acabam até mesmo fazendo campanha em cima do medo, né? Exato. O discurso justamente... Eu me lembro assim de uma eleição que eu não gosto de lembrar, de 2018. De um lado você via propaganda política falando, se você votar no fulano de tal, e aí mostrava um prato vazio, a fome vai voltar. Aí o lado de cá mostrava uma propaganda eleitoral dizendo, se você votar no outro, tal coisa vai acontecer. E aí você gera uma disfunção na população, porque ela o tempo todo ela está com medo, né? Exato. Bom, muito bom essa nossa primeira pergunta. E aí, a partir daquilo que a gente estudou e a partir daquilo que você ouviu, André, o que Deus mais conversou com vocês ao longo, ou com a gente, ao longo da preparação da mensagem, enquanto a gente estava pregando, ou enquanto ouvia a mensagem, o que Deus mais falou com vocês? Deixa eu começar pelo fim, né? Na parte do para refletir e praticar, vocês colocaram uma frase que me chamou a atenção, né? Os seus medos mostram um mapa do seu coração, né? Então, o que eu realmente valorizo? Eu acho que é isso mesmo, né? Os meus medos podem indicar disfuncionalidades da minha criação, da minha família, da forma como, do ambiente onde eu cresci. Eu acho que eles podem. Mas ao mesmo tempo eles revelam a condição do meu coração, eles também têm essa capacidade, né? Então, voltando àquela imagem do iceberg, né? Então, assim, o iceberg, o que a gente enxerga é a superfície que está acima da água, mas o que está debaixo da água, da superfície, que de fato dá sustentabilidade, né? Então, se os medos dominam o meu coração, medos aqui que ultrapassam o limite da racionalidade, medos pertinentes, mas assim, os medos eles apagam inclusive a nossa alegria, elas tiram o nosso humor, né? Então assim, o medo reverbera em todas as dimensões da vida, né? Então se os medos eles alimentam o ar que eu respiro, isso significa que o mapa do meu coração ele está deslocado, né? Então nesse sentido eu acho que é muito, muito pertinente e que muitas vezes revela que eu estou valorizando coisas deslocadas, ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. Muito bom. E aí? Eu estou com o André, eu acho que a profundidade da observação do problema em si, né? Sair dessa superficialidade não sinta medo, né? Algo mais óbvio, mas algo trazendo para a raiz mesmo, né? Do nosso problema, o nosso coração, assim como eles fizeram com a ansiedade. Então, assim, olhando para isso, eu acho que, eu penso que assim, o modo como a gente tratou, e eles trataram, nós conseguimos, pela graça de Deus, tratar não focado numa perspectiva triunfalista. Não sinta medo. Sentir medo é pecado, falta de confiança em Deus. Mas numa perspectiva humana, bíblico-teológica, racional. O medo é uma emoção dada por Deus, ela é boa, mas assim como tudo, ela também pode se tornar um problema, né? Então, acho que o modo como nós conseguimos estudar e tratar o texto, eu fiquei feliz nessa perspectiva de fugir. Primeiro que a gente não ouve muito sobre medo. Quando ouve, é numa perspectiva realmente assim, triunfalista. Exato. Então, acho que tanto a tônica da ansiedade quanto do medo, a gente conseguiu trabalhar de um modo equilibrado, bíblico. Eu fiquei feliz com isso e fiquei assim, algo que me chamou a atenção também foi ver como a palavra de Deus ela também lida com as nossas emoções, né? O Salmo 19 nos mostra isso, né? E tantos outros versos da Bíblia, ela também nos ajuda a alimentar nossa alma, a nossa fé, as nossas emoções.
Então a Bíblia ela aponta para caminhos que muitas vezes a gente não enxerga. Eu acho que ela não trata sobre, né? Então eu fiquei feliz. É muito importante que você está falando, Paulo. Assim, eu gostei dessa expressão triunfalista, né? Não enxergar o tema como se nós chegássemos a um estado, uma condição espiritual, num nirvana espiritual. Exato. Onde que a gente não vai sentir medo, né? Então, assim, o medo ele é uma consequência de talvez dúvidas que nós temos da soberania de Deus de prover em todas as necessidades, sim. Mas ao mesmo tempo o próprio salmista do texto ele sente medo, é uma realidade presente. Então, assim, a linha tênue que a gente precisa ter é de não cair numa dimensão assim de que não, assim, faz parte da vida. Não, assim, a gente precisa lutar contra aquilo. Exato. A gente precisa lutar contra o medo. Se agarrar nas promessas de Deus, não tenha medo, né? Mas ao mesmo tempo não cair nesse triunfalismo, não, eu nunca vou sentir medo. E essa era uma das nossas discussões, porque quando a gente lê o Salmo, né, Deus não permitirá que o seu pé escorregue. Exato. Dá essa ideia de triunfalismo, e esse é o cuidado que a gente teve em mostrar o seguinte: não, ele está assumindo, Deus está presente, mas quando a gente conecta a história bíblica, o Salmo, Deus sempre vai mostrar que por conta da autonomia humana e do pecado na história, nós vamos passar por dificuldades. E nem sempre aquilo que a gente espera vai acontecer, né? Então eu preciso aprender a lidar com o meu medo, porque eu vou tê-lo, e eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu não posso ser paralisado e nem deixar para lá e empurrar com a barriga. Então eu acho que enquanto a gente estava conversando sobre a mensagem, isso ressaltou aos nossos olhos, porque tem até aquela música que me veio na cabeça, né? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? E se isso não acontecer, é porque você é um cara sem fé, é um cara que se deixa levar pelos medos, assim, né? É um triunfalismo e meia culpa também, né? Assim, muitos livros de teologia, talvez na área do aconselhamento, vão ir por esse caminho também. Então a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. E a própria confiança em Deus não exclui a possibilidade de eu sentir medo. Exato. Muitos homens de Deus tomaram decisões, viveram e tiveram que lidar tanto com o medo no coração e a demonstração da confiança na soberania de Deus. Então uma coisa não exclui a outra. Me lembra até de João Batista, a própria dúvida, né? Ele batiza o Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na outra hora ele está perguntando: você era o Messias que deveria vir? Né? Então assim, ele continua confiando em Cristo, mas a dúvida existe, o medo ele continua existindo, né? Enfim, mas a travessia do mar, na divisão do mar, assim, né, do povo de Israel atravessando o mar, assim, imagina aquela situação, assim, aquele mar, assim, se abrindo, mas eles estavam cantando, eles estavam fazendo a vontade de Deus, que era seguir, mas o medo estava ali constante, né? Esse negócio aqui fechado no meio, se não dá certo isso aqui, né? O medo estava presente, né? Mas o povo, após a travessia, o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, eles cantam, eles se alegram, né? Então, assim, o medo, a incerteza, seguir no caminho, a alegria, o canto, o regozijo, isso faz parte do ser, da vida de fé, né? Então isso tudo são coisas que estão ali presentes, mas a obediência foi qual? A obediência foi seguir o caminho, né? Então a obediência está ali presente em meio àquela miscelânea de sentimentos. Isso. Né? É interessante quando a gente olha para essa perspectiva, né? Que as nossas emoções, elas se comunicam com o Criador e elas também podem glorificá-lo. E a gente perde, às vezes, a perspectiva de que o medo também pode glorificar a Deus. O meu medo glorifica a Deus, dependendo de como eu lido com ele. Se eu me fecho, se eu travo, se eu ataco, se eu surto, ou se eu confio nele, se ele deixo claro para ele que eu estou morrendo de medo, mas eu preciso da ajuda dele. Então, a gente pensa, às vezes, que só a nossa alegria glorifica a Deus, mas os nossos sentimentos foram dados para nos aproximar dele, para nos comunicar com ele. Então, o medo não deixa de ser uma emoção que também pode glorificar a Deus. Imagine esse povo caminhando pela fé. Isso, de novo, não tira o medo, mas caminhando pela fé nessa cultura onde eu estou demonstrando que, apesar do meu medo, eu confiarei em Deus, né? Vou fazer do jeito dele. Né? E eu estava lembrando até aqui também de Maria, quando o anjo aparece para Maria, ela tem medo.
Mas ela diz que faça comigo o que aprove o Senhor. Né? O que o Senhor está dizendo. Mas isso não significa que ela não teve medo, tanto do anjo aparecendo, eu ficaria com medo, mas até mesmo de um prenúncio de que você ficará grávida enquanto eu sou virgem. E o que significa receber o Filho de Deus? Né? Agora, como que eu reajo a este momento vai glorificar ao meu Criador. E ela reage com obediência. É interessante isso que a gente está falando, porque assim, ó, Paulo vai falar em 2 Coríntios, ele vai fazer a distinção entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Ou seja, nós sentimos tristeza na vida. Só que existe uma tristeza que nos afasta de Deus, existe uma tristeza que nos conduz a Deus, que nos faz agarrar a Ele. O medo. Existe o medo que nos conduz a Deus, como é esse que você falou. Existe o medo que nos afasta de Deus. Por exemplo, Gênesis 3, logo após o contexto da queda, o que acontece? Adão, ele se esconde de Deus. Então, assim, ele tem medo de Deus. Ele se esconde. Então, esse é o tipo de medo que o pecado nos afasta de Deus. Ele nos esconde de Deus. Então, a pergunta não é se eu vou ou não sentir medo na vida. A pergunta é de que forma que eu vou reagir com o meu medo, como é que eu vou responder a isso biblicamente falando, se esse meu medo ele vai me conduzir a Deus, nesse castelo, nessa fortaleza, que é nesse socorro, ou ele vai me afastar de Deus. Não, porque se eu estar vivendo a parte dessa espiritualidade, eu vou ter uma vida com menos medo, não sei. Aí a pessoa vai ter a sua interpretação, mas essa que é a dúvida. Qual caminho que o medo vai me levar? Exato. E eu estava refletindo durante a mensagem e eu lembrei de Gênesis 3. É a primeira palavra, é a primeira vez que aparece medo na Bíblia, é em Gênesis 3. E eu estava pensando nisso. Na história humana, a primeira sensação de medo é medo do Criador. Me gerou uma tristeza gigante. Porque assim, imagina que eu nasço e quando eu olho para o meu pai, a primeira coisa que eu tenho é medo. Então, é assim, a primeira disfunção de sentimento ali no caso, em relação a Deus, é o medo. É engraçado porque isso que você está falando já é a primeira disfunção de sentimento em relação a Deus. Eu correr para longe dele, ao invés de correr para ele. Né? E aqui eu já vou até emendar a pergunta da Maria Emília, que ela enviou para a gente no Instagram, e eu quero incentivar vocês, gente. Todo domingo, após ali a segundo encontro das 11, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas em relação à mensagem que acabou de ser pregada. Então aproveita esse momento para você fazer suas perguntas ali, ou acessar chakra.org/ctalk, e aí você, ou melhor, talk, e aí você coloca ali as suas perguntas para a gente deixar mais dinâmico aqui a nossa conversa. E ela pergunta o seguinte, a Maria Emília: medo, quando não é patológico, é falta de fé? A gente vai entrar na questão da patologia, eu vou resumir aqui rapidinho, mas a questão, medo, quando não é patológico, é falta de fé? O que vocês diriam? Eu diria que não, mas pode ser. Eu diria que não, porque medo é uma emoção. Então, assim como tristeza é uma emoção, alegria é uma emoção, o medo também é uma emoção. Sentir medo não é em si falta de fé, não é em si pecado, mas o que eu faço com o meu medo pode se tornar falta de fé, pode se tornar um pecado. Então, jamais poderia afirmar que medo é a falta de fé. Pelo contrário, é uma emoção natural que Deus nos deu para nos aproximar dele, para nos proteger das situações perigosas da vida. Mas o modo como eu encaro os meus medos podem sim demonstrar falta de fé, falta de confiança no Criador, excesso de fé em mim mesmo, excesso de fé na ciência, né? Excesso de fé nas circunstâncias, nas pessoas que estão à minha volta. Então eu diria que não necessariamente, mas pode se tornar. É isso aí. Né? Ok. E eu acho que um bom exercício aqui, para quem está nos ouvindo, para os líderes de grupo pequeno que acabam aconselhando pessoas, a gente sempre tem aquela dinâmica do Evangelho, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Quando Deus nos cria de maneira perfeita, possivelmente o medo está ali também, porque Ele nos cria como seres integrais. Né? E eu não sei se assim a gente iria estar na beira de um penhasco e falar assim, opa, daqui para lá eu não posso passar. Deus colocou isso na gente para a preservação da vida. Né? Agora, a partir de Gênesis 3, como a gente lê, o medo, essa emoção, ela é distorcida.
E a gente vive nesse mundo distorcido. Agora, o que Deus está fazendo na história e em Cristo como seu ápice é redimindo as nossas emoções e nos ensinando a exercitar as nossas emoções na presença dele e restaurando a gente, né? Até que um dia chegue a consumação final e nós, de maneira integral, sejamos restaurados por ele. Fica a dica aí de quando a gente for aconselhar, é sempre importante a gente ter essa moldura da criação, da queda, da redenção e da consumação. Interessante como a gente vive num mundo tão dicotomizado, assim, né? Então não é muito comum você ouvir assim, não, a Bíblia ou a igreja lida com o espiritual, assim, né? O terapeuta lida com o emocional, mas olha como a Bíblia trata das emoções também, né? Essa dimensão da qualidade de vida, a mente, por exemplo, o termo mente, a renovação da mente, como Paulo fala, né? O mente é citado não sei quantas vezes no Novo Testamento, porque Deus ele tem um cuidado com o nosso mental, né? Com a racionalidade, no sentido de expressar bem as emoções, a razão, os sentimentos. Então isso é um tema muito bíblico Fantástico, mesmo. Muito bom. E assim, para a gente ir para a prática também, porque várias pessoas no encontro do sábado, do domingo pela manhã, saíram emocionadas ali porque possivelmente elas lembraram de alguns medos que elas viveram. Vocês já viveram algum medo e vocês procuraram socorro de Deus e vocês podem compartilhar, querem compartilhar? Se recordam de alguma coisa? Eu vou, enquanto vocês pensam, eu vou lembrar aqui o que eu contei ontem, né? E no sábado. A Ive nasceu em 2016, no parto ela chorou. O Noah em 2018, no parto ele chorou. E a Anne no parto, ela não chorou. E eu vi aquele silêncio na sala do parto e a equipe médica, de enfermagem, todo mundo quieto, esperando o neném chorar, que é o normal. E eu olhei a minha filha ali naquela caminha neonatal, com o pediatra neonatal, e eu só um pensamento rápido, meu Deus, e agora? Ela não está chorando. E dali a pouco ela chorou. Mas eu lembro que assim, igual você brincou na semana passada, né? Naquela fração de segundos passou milhares de pensamentos e a sensação, cara, se Deus não soprar a vida, ninguém vai fazer ela viver. E foi aquela sensação de dizer, meu Deus, e agora? Né? Então esse foi um dos grandes medos aí que eu pude viver na minha vida. E tem um outro também na minha adolescência, mas esse daqui é para eu contar e o pessoal dá risada de mim, tá bom? Enquanto vocês vão... Tá bom, se tu diz, então, né? Não, mas é de verdade, cara, porque é medo. E às vezes a gente tá na adolescência, a gente não tem noção, até mesmo do cuidado de Deus para com essas coisas, né? Hoje eu olho para trás e eu acho que a experiência de várias pessoas ontem foi assim, quando Deus ele tá cuidando da gente na jornada da vida, na hora a gente não tem noção. Exato. Mas quando a gente olha para trás, fala assim, cara, se Deus não tivesse intervido daquela forma ali, eu teria ido embora. Então uma vez eu era pré-adolescente, eu acho, estava indo para o Mato Grosso do Sul visitar uma irmã da minha mãe e a gente resolveu ir fazer uma passagem no Pantanal. Pegar um carro do meu tio, o carro do meu pai, e a gente foi pro meio do Pantanal. Entrou numa estrada de terra, de um lado o rio, do outro lado o rio, e um monte de jacaré. E aí eu lembro que adolescente, bobão, né? Ele sempre quer ver um pouquinho a mais. Ou tipo assim, deixa eu passar a mão no jacaré pra ver se ele morde mesmo, né? E aí eu lembro que eu tava na estrada de terra e tinha uma baixada assim, com um monte de hoje parecia aquelas bolinhas, né, na minha memória, de cerâmica, né, essas porosas. E aí eu lembro que eu coloquei meu pé e eu fui. E lá embaixo tinha um monte de jacaré, cara. E aí eu virei, segurei e não consegui, eu comecei a escorregar. Eu acho que o jacaré falou assim, hoje meu almoço tá pronto. Cara, meu pai, na hora, ele enfincou um pé assim na terra, me segurou e me puxou. Só que se meu pai tivesse 2 metros longe, eu tinha ido. Então, assim, esse também foi um dos meus medos, sabe? Quando o coração fala assim, meu Jesus Cristo. E o jacaré, ele não orou na hora, né? Porque se ele tivesse orado, eu tinha ido. Mas são 2 momentos, assim, de vida que eu falo, Deus, ele tá cuidando da gente. Né? Acho que existem medos, assim, na vida que são medos corriqueiros, existem medos extraordinários, ou
Sim. Ou em momentos, são fases da vida, né? Então, talvez esse foi um medo extraordinário que surgiu na sua vida. Eu lembro de uma situação onde que 2 cachorros assim dessa altura me perseguiram, assim, Uau. né? Eu entrando estava em Florianópolis, caminhando por uma das praias lá, e no meio das casas, no caminho, de repente aparece 2 cachorros desse tamanho, assim, né? Então eu levanto a mão, não sei o que fazer, assim, né? Tipo, só levantei a mão e, assim, milagrosamente eles pararam, assim, né? Não consigo nem explicar. Mas, assim, são situações que acontecem na nossa vida, por exemplo, uma cirurgia iminente, o diagnóstico de saúde, né? São medos que a gente enfrenta no âmbito extraordinário ou em fases da vida. Mas existem medos corriqueiros, né? Então, assim, medo de ser um bom pai, o medo de honrar com a capacidade financeira, o medo de atender a performance que é esperada no ambiente de trabalho. Então, acho que esses tipos de medos a gente vivencia no dia a dia e faz parte do nosso ser, né? Até uma situação que eu já compartilhei no final de semana passado, mas em determinado momento dos meus estudos de teologia, eu tive muito medo de honrar a capacidade financeira ali. Foi muito sério, né? Então eu lembro de uma situação muito clara, porque eu entendi ali como um movimento de Deus. Eu não estava ali a forceps, né? Como diz o ditado, não estava ali a força. Eu entendi que o que estava acontecendo era um movimento de Deus. Ponto. Eu lembro de uma situação que eu estava saindo da sala de aula e, assim, preocupado, com medo sobre como é que seria. Eu abro a caixa de e-mails e, assim, contas para pagar. Ok, eu tiro aquilo. E ainda assim eu dizia, eu estou confiando em Deus, eu estou confiando em Deus, eu estou confiando em Deus. Não considero que foi algo fácil ou que triunfalista, né? Assim, nossa, eu passei por aquilo muito tranquilamente. Não, eu me preocupei muito, tive muito medo, né? Porque foi um erro ali da pessoa que passou os valores para nós. Mas, assim, hoje olhando para trás, assim, poxa, como Deus fez tudo perfeito, assim, Ele conduziu a situação, né, de uma maneira tão bonita. Mas, assim, a capacidade de ter contas inesperadas ou honrar com a capacidade financeira em determinado momento da minha vida no estudo de teologia, ela foi assim um fator muito vivo na minha vida e da minha esposa, né? Aí, claro, em seguida, depois com as meninas, com a saúde delas, também tem outros medos que surgem, que vão surgir, mas a vida é assim, a confiança acontece nesses desvaneios de medos, assim, né? Muito bom. Eu citei também vários medos que eu já lidei em fases diferentes da minha vida, né? Ontem, nos momentos que eu falei. Acho que eu compactuo com o André também nessa questão desses medos rotineiros, né? De não conseguir honrar com as dívidas, de não dar conta de toda a demanda que eu assumo no trabalho, de não ser um bom pai, de não ser um bom marido, dos meus filhos não amarem a Deus, não temerem a Deus. São medos que eu lido no meu coração. Mas eu citei, né, ontem alguns medos que eu já precisei lidar assim, com eles diante de Deus ao longo da minha vida. Um deles foi quando eu precisei operar a coluna, né, meio que às pressas, assim, fiquei com muito medo de não voltar a andar, e eu precisei realmente entregar esse medo a Deus, porque foi quando eu percebi que não tinha outro caminho, não tinha outra solução, né, então foi um desafio muito grande. Mas um outro medo que eu tenho, que eu citei também ontem, desde que eu me casei, eu tenho muito medo assim, de entrar algum bandido na minha casa e eu precisar defender minha família. Então eu me lembro na lua de mel, assim, a nossa primeira noite juntos na lua de mel, depois que a Amanda dormiu, a gente tinha ido pra praia, passeou, ela chegou, dormiu, e eu olhei para ela e falei, meu Deus, se alguém entrar aqui, eu tenho que protegê-la. E aí aquilo, meu coração não, foi chama tomado ela. dá vontade. Meu coração foi tomado de medo, assim, num grau, cara. A gente casou novo, né? E eu me lembro que eu peguei as cadeiras, assim, da casa que a gente estava, coloquei atrás da porta, assim. Uau. E eu sempre precisei lidar com isso, cara. Sempre precisei, assim. Nós fomos para nossa casa, eu sempre à noite, eu precisava ir conferir várias vezes se a porta estava trancada, até que eu percebi que eu estava criando mesmo que um toque mesmo, assim. Eu precisava... De noite, eu já sabia que a porta estava trancada, mas, poxa, deixa eu conferir. Será que está mesmo? Então eu precisava levantar e ver. E eu comecei... O Salmo 4 que a gente citou é um salmo que foi muito usado, assim, pela Amanda na minha vida, sabe? Tipo, olha,
uma expressão de confiança em Deus é você dormir. Você precisa dormir. Se você dormir, você vai estar dizendo que você confia que Deus está te protegendo. E para mim sempre foi uma luta. Aí vieram os filhos e cada filho que nascia, eu precisava lidar com esse medo de novo. Poxa, agora são 2 pessoas para proteger. Então, esse é um medo que eu lido assim, né, no meu coração. Mas acho que o medo que eu mais trabalho com ele frequentemente assim, é o medo de falar em público, cara. Eu tenho pânico de falar na frente de pessoas. Eu tenho pavor, assim. Eu tive um trauma, assim, na minha adolescência. Algo engraçado também, mas que eu não vou contar, diferente de você. Conta aí, eu não vou cara, contar. Conta aí. Foi extremamente humilhante. A primeira vez que eu falei em público foi, assim, algo muito difícil para mim. Foi muito humilhante. Eu sofri bullying muitos anos da minha vida por causa disso. E, assim, as maiores dificuldades que eu tive em decidir ir para um seminário, aceitar essa ideia de ser pastor, porque isso partiu da liderança da igreja, né? Você tem que ser pastor e tal. Eu gosto de sentar e conversar, não tenho crise, mas falar em público para mim é uma coisa assim que eu realmente assim me dá taquicardia, eu passo mal, eu sou muito em função desse trauma que eu carrego assim da primeira vez que eu falei em público, sofri bullying então muitos anos da minha vida por causa disso. E depois também, né, esse peso de você ter que compartilhar a palavra de Deus, a seriedade que é isso, você ensinar alguma coisa errada para as pessoas, né? Então toda vez que eu preciso dar uma aula ou subir pregar assim, para mim é uma demonstração minha de confiança em Deus. O que eu mais me concentro é Deus. Se o Senhor não me ajudar, não vou conseguir, não. Eu vou passar mal, eu vou desmaiar. Então, acho que são alguns medos que eu compartilhei, assim, que eu tenho que lidar com eles. Legal. E à noite também, eu tenho que lidar sempre com isso. Eu deito e falo, não, eu já conferi a porta uma vez, eu não vou conferir de novo. E não adianta, se tiver aberta ou trancada, é Deus quem vai me proteger, né? Então, são medos que eu... O que você está falando é interessante porque, assim, nós temos os nossos medos, mas a pergunta é o quê? O que eu faço com aquele medo? Eu vou me introverter ou eu vou enfrentar aquilo? Então, é a diferença entre a característica e a postura. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, é minha característica. Mas a minha postura na comunidade, com as pessoas, ela precisa ser diferente. Eu tenho uma característica de ser uma pessoa muito quieta, mas a minha postura diante das pessoas, eu preciso estar comunicando, falando com elas e assim por diante. Eu, como característica, ou como o Paulo falou, tenho dificuldades de falar em público, mas a postura que eu preciso ter é de uma postura de uma pessoa que está dialogando, refletindo, expondo uma ideia em público. Então, assim, o medo, um exercício positivo em relação ao medo é você saber a diferença entre aquilo que eu tenho como característica, mas a necessidade de ter uma postura diferente. Senão você vai se deixar levar pelo medo. Porque assim, imagine o Paulo, eu compartilho da sua situação, creio que o Hugo também, isso é algo... O falar em público não é assim algo natural, assim, que a pessoa tem, né? E a pessoa que diz que tem muita naturalidade em falar em público, é essa que tem que ficar de olho, né? É essa que tem que ficar de olho. Para não cometer gafe ou tirar esse temor e tremor da pregação, né? Da exposição da palavra de Deus. Mas assim, imagine então o Paulo ou eu mesmo, não, eu vou primeiro cuidar do meu medo para daí depois falar em público. Não, você tem que saber lidar com os seus medos, com suas preocupações, as suas ansiedades, né? E ter uma postura diferente. Então, é essa tensão da vida, né? E é muito... Só compartilhando, a pior matéria do seminário pra mim era pregação homilética. Cara, eu odiava aquilo, porque eu tinha que falar em público. E ser avaliado, né? E ser avaliado. E é isso que você falou. Eu também sou um cara tímido. Se você falar assim, você prefere ir pra uma festa ou você prefere ficar em casa? Eu prefiro ficar em casa. Eu não ter que desenvolver relacionamentos, mas é assim... Depois dos 30, isso também é... a pessoa prefere isso já depois dos 30. E aí, a função da qual Deus está me chamando pede aquilo e desenvolver aquele papel, né? E aí você falando, eu me lembrei de Moisés. Moisés, ele não sabia falar. A gente não sabe se ele era gago, se ele não sabia se expressar, não sabemos. Mas o fato que Deus fala assim, eu tô mandando, vai, né? E Moisés, ele tem que aprender a lidar com aquela dificuldade, com seus medos. E a gente também, né? O ponto poxa, eu não sei criar filhos, eu não sei se eu vou dar conta do cargo do qual Deus está me colocando para exercer no trabalho. Ok, esses medos, eles são naturais e eles são até bons, porque nos coloca no lugar que nós devemos estar. E nos coloca em dependência de Deus e também
sabendo que Deus está nos capacitando e a gente pode se desenvolver naquela determinada área da onde a gente está. Então tem pessoas que têm muita capacidade técnica e não têm capacidade de fazer uma apresentação ou relacional. Tem que crescer. E tem gente que tem capacidade de relacional de apresentação, mas não tem tanta capacidade técnica. Precisa crescer nessa área. Né? E Deus está nos capacitando para a glória dele, porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente não é capaz mesmo, né? E ainda dentro, desculpa, Paulo, dentro dessa dimensão de medos corriqueiros, ok? Medos corriqueiros, ser um bom pai, um bom marido. O que a gente tem que entender é que nós não somos uma obra acabada. Exato. Assim, né? Claro que a nossa criação influencia quem nós somos, tal, etc, tudo certo. Mas assim, é natural que eu tenho o meu primeiro filho ou filha, eu não vou ter a experiência de ser um pai, né? Eu vou aprender, isso vai trazer naturalmente os meus medos. E eu não preciso temer os meus medos, né? Rômulo, na semana passada, falou que a gente não precisa ter ansiedade pela ansiedade, assim, nós não precisamos ter medo dos nossos medos corriqueiros, né? Porque, assim, nós não sabemos, de fato, como é que é a experiência de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um profissional honesto naquela área. A vida é uma escola, né? Que traz os seus medos. E assim, e crescer dói também. A gente cresce no puxão de orelha, a gente cresce na observação, a gente cresce dando passos atrás, a gente cresce com os erros que nos conduzem à humildade, que nos conduzem ao joelho dobrado e assim por diante. Então, o lidar com medo. Existem medos que eu tenho até hoje. Existem medos que eu ainda vou ter. Existem medos que quando eu olho para trás, como é que eu tinha medo disso lá atrás? Mas porque a vida trouxe maturidade. Então, é por aí. Acho que é por aí. Você citou essa questão de não ter ansiedade pela ansiedade. Eu me lembrei de um outro medo que eu tive logo que eu me converti. Participava assim, eu me converti num contexto neopentecostal, né? E eu lembro uma vez um pastor pregando e assim, na ignorância bíblico-teológica, né? O pastor veio e citou Jó 3:25, né? Que fala, o que eu mais temia me sobreveio. E aí ele estava pregando, olha, você não pode ter medo de nada, porque se você tiver medo, o seu medo vai acontecer. E aquilo gerou um medo em mim, que eu falei, cara, eu tenho medo de ter medo, eu não posso ter medo de nada, porque senão o meu medo vai acontecer, né? Depois eu fui estudar melhor a Bíblia, fui aprendendo, e falei, cara, isso não é uma promessa de Deus, Jó só está dizendo, poxa, eu não queria perder, e perdi, só isso, né? Mas é essa sensação, né? Tenho medo de ter medo. Isso, né? É a teologia daquele livro O Segredo, né? O segredo é assim, o que você quer muito, o que você quer muito é aquilo positivo, é aquilo que vai... A criança que quer uma bicicleta, ela quer e de alguma forma o destino, o universo vai dar. Então, se você tem medo, tem medo. Então, existem situações que o medo nos fazem crescer. Né? Você estava falando de como é que é de ser furtado ou assaltado, né? Interessante, porque no primeiro dia do meu casamento com a minha esposa, nós fomos furtados no hotel. Rapaz. Então você imagine um casal, né, um recém-casado que sonha, tal, jovens. Aí no primeiro dia oficial do casamento, você está numa delegacia no domingo fazendo um BO. Né? Aí eu lembro certinho a delegada vindo até nós e falando, olha, eu não sei se isso serve como alento, mas os meus pais passaram por isso também e o casamento já dura 35 anos, né? Então, assim, os medos que reverberam assim para o crescimento, né? Sim. E a gente está falando um pouco sobre nós, mas talvez a gente possa colaborar falando um pouquinho daquilo que a gente vê na nossa prática pastoral no cuidado de pessoas. Então eu quero recapitular sobre os medos / pecado que a gente conversou ontem, né? E o que a gente mais vê na prática pastoral. Então, a gente conversou lá a partir daquele livro do autor Robert Jones, A Resposta do Evangelho às Aflições do Coração. Ele aponta pelo menos, quatro medos, pecados ali, onde o medo, ao invés de ser algo natural, uma resposta natural a um momento difícil, né? Uma provação, um perigo da vida, e esse medo ele acaba nos impedindo ou roubando a nossa confiança em Deus, etc. Então, o primeiro medo a pessoa, né, não vive de acordo com aquilo que é real. Ou seja, ela fez o exame, mas ela acredita que o exame vai estar negativo, vai dar um diagnóstico ruim. E ela não sabe se aquilo é real ou não, mas ela passa a viver
a partir daquela realidade. Ao invés de buscar Deus, etc., ela passa a lidar com a vida diante daquilo. Segundo o medo do pecado. A pessoa age com incredulidade, deixando de orar. Então, a pessoa, ela, ao invés de... ela, por exemplo, está numa crise conjugal. E ao invés dela correr para Deus e falar, Deus, salve meu casamento, não. Ela acha que já vai dar tudo errado, ou então, porque se era para Deus intervir, já era para Deus ter intervido, e ela deixa de orar. Criar um Deus à sua imagem, terceiro medo do pecado. É a pessoa que ela nega a possibilidade de passar por sofrimento, por momentos de dificuldade. Então, no final das contas, ela está certa e Deus está errado. Aonde já se viu Deus permitir com que eu passe por isso? Né? E ela gostaria que Deus agisse exatamente como ela. E o quarto medo do pecado são pessoas que abrem mão de responsabilidades. Então, por exemplo, eu desejo ser amado pelos meus filhos. E ao invés de eu ensinar limites, os valores do reino, em nome de eu ser amado e não ser rejeitado, meu medo é de ser rejeitado, né? Eu não cuido dos meus filhos e não ensino limites. Ou no ambiente de trabalho, eu sou um discípulo de Cristo, creio nos valores do reino. Mas, se eu viver isso no meu ambiente de trabalho, eu tenho medo de não ser valorizado, eu tenho medo de ser perseguido, e aí eu abro mão das minhas responsabilidades, daquilo que Deus tem me dado, fruto de uma idolatria, aí no caso. Né? Dito isso, na prática pastoral, se a gente pudesse fazer uma média geral, né? Aonde mais as pessoas praticam ou caminham nesse medo do pecado? O que vocês diriam? Fugir da realidade, ou não viver de acordo com a realidade, agir com incredulidade, deixando de orar, criar um Deus à sua imagem, ou abrir mão de responsabilidades. Eu não sei onde, dentro dessa catalogação aqui, se encaixaria, mas algo que me veio à mente assim, de bate-pronto, claro, refletindo um pouco mais, a gente poderia caminhar por outros segmentos, seria o medo, assim, medo em decisões da vida, tá? Decisões da vida, o que não é necessariamente um pecado. Mas às vezes a dúvida, o medo é fruto ou consequência assim, de uma engenharia ou uma enjambração, como diz no ditado, uma construção de vida tão confusa, que chega num ponto em que qualquer decisão da vida ela traz medos e preocupações, né? Então, famílias que talvez na ética financeira tem os seus desafios e na hora de comprar uma casa percebe limitações, mas os sonhos são grandes. Eu sonho com essa ou com aquela casa, mas a construção financeira não permite isso. Então, assim, são decisões. Será que eu dou esse passo ou será que eu mantenho uma postura mais conservadora? E assim por diante. Então, assim, eu percebo na clínica pastoral pessoas que constroem a sua vida assim, de uma forma tão desgarrada, tão irresponsável, que no momento, e talvez, né, não caminhavam com Deus, são vários os contextos, mas assim, na iminência ou na intersecção de decisões na vida, que é natural, sobressai um medo, mas porque essa bagagem está com ela também, sabe? Essa história, esse background, esse pano de fundo está com ela também, que dificulta numa tomada de decisão, seja uma mudança, seja adquirir esse ou aquele imóvel, seja mudança de escola, seja e assim por diante. Eu acho que, olhando para esses 4 exemplos que ele dá aqui, né, sobre como eu percebo que o medo está se tornando pecado, eu geralmente percebo que esses 4 pontos aqui, eles estão se comunicando eles o tempo cruzam, todo, né? se cruzam, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de pedir perdão pro cônjuge, porque tipo, não, eu sei que ele não vai me perdoar. Como você sabe isso? Ele já criou na mente dele toda uma narrativa e está acreditando nisso que ele... Não, eu sei que se eu confessar e eu pedir perdão, minha esposa vai me bater, vai me abandonar. Não, você está acreditando numa mentira. Você ainda não deu o passo que você precisaria dar. Não assumiu a sua responsabilidade de ir lá e pedir perdão. De confiar, então, em Deus nesse ponto. Né? Então, acho que eles se comunicam. As pessoas, geralmente, quando elas são dominadas pelo medo, elas começam a viver dentro da ilusão que elas colocaram na cabeça delas. Então, não, ser solteiro para sempre é muito sofrimento. Então,
ele já começa a imaginar como vai ser a vida dele solteiro e o que ele precisa fazer para isso. Aí vem esse ponto 2, né? Age com incredulidade deixando de orar. Então, ao invés de praticar aquilo que Deus pede que você pratique, que você seja uma pessoa preparada, uma pessoa que ama a Deus, que está relacionada com a comunidade, para que nesse ambiente ele traga uma pessoa para você, não. Ao invés de eu orar pedindo, já que eu quero muito alguém para não ficar sozinho, eu começo a dar passos para encontrar uma pessoa. Então eu corro para um aplicativo, porque aqui vai ter a minha solução. Eu preciso estar numa academia, porque sem isso aqui eu não vou encontrar ninguém legal. Então, às vezes, o medo da solidão faz com que eu haja para solucionar o meu problema e eu não oro. Eu não esqueço de pedir para Deus. Eu quero tanto que o meu filho tenha uma namorada legal que eu vou dar um jeito, eu vou empurrar pessoas para ele ao invés de eu pedir para Deus isso, né? Que são coisas meio óbvias. E até essa questão da responsabilidade mesmo, né? A pessoa deixa de fazer coisas que ela precisaria fazer porque ela tem medo. Então, não quero ajudar porque eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim. Eu não quero dar essa aula porque eu tenho medo de ser rejeitado. Que é o que a gente estava falando também, né? Poxa, a gente tem medo de falar em público, mas, cara, eu tenho uma responsabilidade. Deus quer que eu fale. Então, vamos lá, vamos falar. O que eu percebo muito também é medo de pais de adolescentes, né? Com o contexto que a gente vive. Então, assim, eu ainda não cheguei nessa fase, né? O Paulo está chegando lá já. Então, não é à toa que nós temos na comunidade o fórum, né? Família, Gênero e Identidade, porque é um fórum que surge justamente a partir dessa percepção dos pastores com famílias de filhos adolescentes que estão lidando com situações na área de identidade, de gênero. Então, ao invés de você resolver as situações ou cuidar pastorialmente a conta-gotas, o que também é necessário, você oferecer estruturalmente um espaço de reflexão, isso também vem ao encontro, né? De entender esse momento que a gente vive na sociedade, né? Então, assim, esses são situações de pais que sofrem, muitas vezes eles se veem assim em situações, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que brigar? Eu tenho que aceitar? Eu tenho que... Né? Então, são medos que são muito presentes nos nossos pais e que, assim, muitos não sabem lidar com aquilo, né? E eu não sei se existem respostas prontas para todas as situações, mas é muito difícil, é muito dolorido, né? Então, resumindo, nos seus casos pastorais, os 4... Acho que a pessoa, quando ela é dominada pelo medo, ela cruza os 4 aí. Isso tem que dar certo, ela deixa de cumprir responsabilidades, ela acaba muitas vezes, infelizmente, sendo levada por pensamentos que ela criou. Acho que está tudo misturado. Decisões afobadas na vida, né? Eu acho, a minha percepção, a primeira coisa que eu percebo que a pessoa ela deixa de fazer é a questão da incredulidade e deixar de orar. E obedecer, orar e obedecer e orar, porque assim, esse agir por impulso e agir a partir do que eu estou pensando, né, vou arrumar, ou eu vou brigar com meu filho, né, ou eu não vou mais falar com meu marido, ao invés de buscar o Senhor com calma, né, com sabedoria, com discernimento, acaba agindo por impulso por causa do medo. Então, nas conversas pastorais, é essa percepção que eu tenho. Elas acabam agindo por impulso, por não entenderem, terem consciência do medo e a questão do mapeamento. Eu estou tendo medo por quê? E o que eu estou fazendo com o meu medo? Estou com medo de perder o meu filho para alguma identidade, alguma ideologia? Eu estou com medo de perder o meu marido e aí eu não vou falar porque vai brigar e por aí já vai, né? Ou de alguma situação na empresa. E aí, por não lidar com medo diante de Deus, acaba agindo por impulso. Seja recuando ou seja agredindo de alguma forma, né? Então, essa é a minha percepção. Ok. E diante disso, então, na maioria dos casos, a gente pode aí colocar categorias, sei lá, de saúde, profissional, família, eu tinha pensado uma outra quarta categoria, mas nesses 3 casos, e financeira, para onde as pessoas rapidamente correm os olhos dela? Por clamando socorro. Se no contexto pastoral eu estou com um problema de saúde, o primeiro lugar que as pessoas clamam por socorro é a Deus. Segundo, o que vocês acham? Na família, a pessoa está passando por dificuldade. A primeira pessoa que elas clamam por socorro é a Deus?
financeiramente, profissionalmente, naquilo que a gente percebe, para onde os olhos delas correm com maior velocidade? Existem situações onde que de fato acontece esse movimento, né? Esse socorro a Deus. Existem situações onde que você percebe que talvez o discurso é esse, o coração segue outro caminho, né? Então, assim, é muito temerário. E quantas vezes na nossa vida talvez aconteceu, né? Principalmente, assim, você ser um pai onde você quer o cuidado dos filhos, por exemplo, né? E se eventualmente um filho, uma filha está doente, aquilo mexe com a sua estrutura, abala o teu jeito de ver. Então, muitas vezes você se fia no diagnóstico do médico, na medicação que deve ser feita e não recorrer a Deus como socorro ou como ponto de partida que vai dar luz a todo o tratamento necessário. Então, assim, isso recorre. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe situações, talvez, de pessoas que nós cuidamos, isso também acontece comigo, acontece com a gente, de a gente não voltar os olhos para o local correto em situações de medo, né? Mas, é claro, também existem situações na vida onde que você pressupõe o cuidado de Deus. Então, quando aqueles 2 cachorros olharam para mim, eu olhei para eles e eles começaram a correr na minha direção, eu não olhei para Deus, eu me volto os olhos para Deus, socorro. Não, eu estou assumindo que Ele está ali presente comigo, né? Então, a única coisa que eu fui fazer é levantar a mão e, de alguma forma milagrosa, aqueles cachorros pararam de correr. Então, assim... Você fez o sinal da cruz. Eu fiz o sinal da cruz. Eu não consigo entender essa situação, mas é só um exemplo, né? Então, assim, a espiritualidade, a caminhada com Deus, ela faz com que nós pressupomos que no pano de fundo, o background da vida, Deus está agindo na nossa história, né? Talvez eu não me lembre dele naquele momento, mas sim, de fato ele está presente. Agora, a colocação que você está trazendo é a pessoa que intencionalmente ela vai atrás, ela está preocupada com suas finanças, ela entrega a Deus, mas ainda confia na sua habilidade de gestão para mudar o cenário. Aquela pessoa está preocupada com a família, etc. No discurso, ela tem um discurso externo de clamor a Deus, mas na verdade ela é uma pessoa manipuladora dentro do contexto da família. Então acho que é por aí que você quer trazer, né? Isso. Não, eu concordo com o André. Eu acho que olhando para a minha vida mesmo, eu vejo que a maioria dessas situações de medo, o primeiro lugar para onde eu olho é para mim. Quais são os meus recursos, o que eu posso fazer para lidar com esse problema, ou possível problema, como que eu posso solucionar, para quem que eu posso ligar, quanto de dinheiro que eu consigo levantar. Não preciso orar, é verdade. Então, acho que, às vezes até há uma confiança, mas há uma confiança muito grande também em mim, ou às vezes até um desânimo comigo mesmo. Tipo, eu não consigo. E eu fico triste, frustrado, ao invés de já perceber, poxa, Deus, apesar de eu não conseguir, eu sei que o Senhor consegue, eu confio em Ti. Então, acho que é... Pelo menos uma coisa que eu vejo, que eu acho que muitas vezes nossos olhos correm rápido demais para nós mesmos, assim, para dentro, para ver o que eu consigo, quanto eu tenho, quem eu conheço, para que eu possa ligar e me ajudar nesse momento difícil. Muito bom. Então... E aí, a minha colaboração é o seguinte, uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que o que a gente precisa fazer com a nossa mente, o nosso coração, é treinar para o cuidado de Deus. E Deus está cuidando da gente. Então, por exemplo, é claro que eu preciso das minhas finanças. Eu tô passando por desemprego. Cara, eu tô com medo. Eu vou ficar desempregado quanto tempo? Mas a gente precisa treinar o nosso coração e a nossa mente de que quem está cuidando em primeira e em última instância é o nosso Criador. E eu vou cumprir com a minha parte da boa gestão. Eu tô com um problema de saúde. Em primeira e em última instância, quem está cuidando da minha vida e eu vou correr a Ele é o nosso Criador. Mas nem por isso eu vou deixar de ir para bons médicos, cuidar da minha saúde, por aí vai. É que parece que quando a gente fala no meio evangélico, uma coisa exclui a outra. Exato. Né? Então, não, você está curado em nome de Jesus, não precisa tomar mais o remédio. Daí você fala, poxa, mas Deus usa da ciência, da economia, da boa gestão das coisas. Mas em última instância e em primeira instância, quem está sustentando tudo isso é Ele. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é treinar nossa mente nessas 4 categorias, família, finanças, trabalho, saúde, de que quem está nos dando vida e sustentando é o Criador. E o que Ele espera de mim? Essa boa gestão, assumir as responsabilidades que a gente conversou aí, né? Enfim, para a gente terminar o nosso toró de parpite,
aqueles últimos 5 minutinhos aqui, se fosse para você dar uma dica, um conselho para quem está passando por medo nesse momento, ou vai passar por medo em algum outro momento, o que vocês diriam para eles num cuidado pastoral para com o coração? Acho que envolve aquilo que nós colocamos ontem, né, em relação ao refletir e praticar, né? Que a gente use da ferramenta da oração para colocar diante de Deus os nossos medos, confiando na presença protetora dele, reorientando, né, o nosso pensamento. Eu lembro muito de Filipenses 4:8, né? Pensem em tudo que é verdadeiro. Então, poxa, eu posso estar doente, pode ser que o exame seja positivo, mas quando sai o resultado? Então eu vou esperar até lá. É lógico que eu vou ter que lidar com ansiedade, mas eu não preciso criar um cenário desastroso na minha mente. Então é pedir ajuda para Deus, até mesmo para reorientar os meus pensamentos, me ajudar a conseguir pensar naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, né? E ao máximo possível tentar desfrutar da presença desse Deus que é protetor, né? Que assim como a nossa sombra não se afasta de nós, ele está com a gente, né? Então confiar nisso, confiar em Deus não significa ficar parado. Confiar em Deus significa agir dentro daquilo que me compete, mas sabendo que o maior mal que poderia me acontecer ainda servirá para me aproximar do meu Criador. Porque se eu morrer, ainda que eu morra, eu viverei eternamente com Ele, né? Então, se eu tiver bem solidificado alguns conceitos teológicos que são importantes, se eu crer na palavra de Deus verdadeiramente, como diz Paulo, né, morrer é lucro, né? Morrer é lucro. Então, nem mesmo a morte é capaz de tirar a paz do meu espírito, né? Preciso me lembrar disso constantemente. Então, entregar a Deus os meus medos, decorar alguns versos, né, que podem fortalecer a nossa fé, podem nos animar na hora do perigo, nos lembrar do que Deus é capaz de fazer por nós, né, na hora que a adrenalina tomar conta do nosso coração. Acho que são práticas simples, mas justamente pela simplicidade delas, elas são poderosas, porque elas estão disponíveis a qualquer um, em qualquer contexto, né, do doutor ao analfabeto, né, eles conseguem orar, conseguem decorar um verso, confiar na presença protetora de Deus. Amém. Legal, Paulo. Eu acho que também caminho nessa direção do Paulo, e o Salmo 31:15 diz, né, os meus dias estão nas tuas mãos. Né? Então, para mim, esse é um salmo muito, muito poderoso em se tratando de medos, né? E em meio aos meus medos, eu gosto de me aquietar e ouvir músicas que aquecem ou que descansem, fazem descansar o meu coração, né? Então, até com base nesse salmo há uma música, o problema é que é em alemão, né? Mas é com base nessa canta aí. Meine Zeit steht in deiner Rede, né? Então meus dias estão nas tuas mãos. É uma letra muito bonita que faz assim aquietar o nosso coração, e assim é um exemplo, mas existem outras músicas, né? Que enfim, eu acho que todos nós temos aí o nosso repertório favorito que em meio a situações da vida assim nos trazem, aquieta o nosso coração, né? Então acho que, mas esse salmo especificamente para mim ele é muito muito precioso. Os meus dias estão nas tuas mãos, né? Amém. Muito obrigado. E a minha palavra final para você que está acompanhando a gente na verdade duas. Uma, mapeie o seu coração. O que é que você tem impedido você de dormir? Da onde é que estão vindo os seus medos? Porque é importante demais termos consciência daquilo que nós mais valorizamos, né? Como a gente conversou nesse final de semana. E coloque diante de Deus em oração constante. Eu me recordo que na época da pandemia, uma pessoa da nossa comunidade, ela estava com síndrome do pânico. E eu, por 2 anos, eu fiz com ela o exercício de ligar uma vez por semana e colocar diante de Deus, junto com ela, os medos dela. 2 anos depois, eu pude ver essa pessoa saindo e ficando bem da sua síndrome do pânico. É claro que ela também teve acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas colocar diante do nosso Criador e saber que Ele é o nosso protetor, a nossa sombra, é dizer para nossa mente que quem está cuidando de nós, da nossa saída, da nossa entrada, entre o sol e a lua, é Ele. E é Ele quem vai fazer a gente atravessar esse vale do medo.
Tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida. Nós temos os nossos encontros aos finais de semana no sábado em Paineiras às 18 horas, em Barão no domingo às 9 horas da manhã e no Paineiras no domingo às 9, às 11 e às 19 horas. E nós conversaremos sobre cansaço na próxima semana e eu quero te ver presente num dos nossos encontros. Deus abençoe muito a sua vida.